Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Vamos repassar alguns cenários do quadro político brasileiro, que não há como fugir, resumem-se em escândalos, corrupção, prisões e delações. Primeiro, o bunker dos PMDBistas Gedel Vieira Lima e do irmão deputado federal Lúcio Vieira Lima, com 52 milhões de reais. Chega de amadorismo, como dólar em cueca, em sutiã. Agora são malas e malas estufadas de dinheiro. Segundo, a delação de Antônio Palocci, que atinge em cheio a candidatura de Lula em 2018. Terceiro, o Procurador-Geral da República mandou prender o empresário Joesley Batista, da JBS, que gravou conversa com Michel Temer e colocou o presidente no olho do furacão da crise. São temas oportunos para debater com o Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas, Mauro Flávio Brandão, que já foi 2 vezes integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, também presidente da Associação Mineira do MP, presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores e integrante do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, e com o Controlador-Geral do município de Belo Horizonte, Leonardo Araújo Ferraz, doutor e mestre em Direito Público, com pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Eles participam nesta semana em Belo Horizonte do 2º Congresso Mineiro de Ouvidores, que tem como tema Ética Pública, Transparência e Resultados, que é tudo que está faltando no Brasil em termos políticos. Prazer em recebê-los aqui no Cena Política. Muito bom receber tanto o procurador como o controlador-geral, mas vamos para o debate. Eu falei ali de Rodrigo Janot, que inclusive mandou prender Joesley Batista, que delatou, que gravou o presidente Temer. Naquela confusão toda, o presidente Temer chegou até a dizer que ótimo, que ele estava dando uma mesada para Eduardo Cunha, que está preso. E parece que essa delação pode até caducar. Eu queria, primeiramente, o procurador e depois o controlador, uma análise de como deverá ficar esse quadro, que é um quadro de delação contra delação, e um quadro confuso para quem acompanha a política, até quem acompanha diariamente, entender esse quadro. Primeiro, o procurador. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui no seu programa, Carlos. Cumprimento meu companheiro de mesa aqui, o Leonardo, grande mestre em Direito, controlador do município de Belo Horizonte e uma pessoa que respeito pela sua capacidade de trabalho, pela ética profissional e, sobretudo, pela perseguição implacável do bem, do bem público, da defesa do bem público na ética e nos resultados que são esperados da administração pública. A respeito do trabalho do Procurador-Geral da República, eu tenho a seguinte impressão, Carlos. O Rodrigo Janot, ele apresentou a proposta de delação da JBS, do seu diretor máximo, Joesley Batista, ao Supremo Tribunal Federal, que acabou sendo homologada pelo ministro Edson Fachin. A delação apresentada causa-nos um espanto, dado o tamanho de influência do poder econômico na política brasileira. Eles apresentaram ali mais de 1.800 nomes de políticos que teriam se corrompido com o dinheiro da JBS. São milhões e milhões de reais. Imagina centenas o volume de dinheiro que isso representou e representa para todos nós e de prejuízo aos cofres públicos e à moralidade pública no Brasil. A delação apresentada dessa proporção, uma delação que envolveu uma gravação com o presidente da República, que entregou a forma de agir dos Joesley e Wesley Batista à frente de seus negócios. Ela corre um grande risco, de fato, de ser rescindida. E acredito que o será
que hoje, na data de hoje, o Procurador-Geral da República deve estar oferecendo o pedido de rescisão ao Supremo Tribunal Federal. Mas como é que fica a situação? Isso que as pessoas querem saber, né? A gente teve esse episódio, que é um dos mais vergonhosos, eu diria assim, da história da República. Aquele deputado, ex-deputado, né? Correndo lá com a mala de dinheiro, Loures, né? Costa Loures. Loures. A gente viu o presidente, de uma certa maneira, dizendo ótimo a questão de compra do silêncio de Eduardo Cunha e outras insinuações e outras questões colocadas naquele diálogo. E tudo isso pode cair por terra? Tudo isso pode virar nada? Não creio, pelo seguinte motivo. Nas cláusulas da delação premiada, ficou garantido, em uma das cláusulas, ficou garantido, né, a rigidez e validade das provas obtidas até então, mesmo que ela venha a ser rescindida. As provas serão válidas e serão usadas como devem ser no processo judicial. Eu queria estender aqui. Só gostaria de acabar o raciocínio. Sim. Que eu disse sobre o que eu penso da atuação do Procurador-Geral da República. Tenho a dizer que causou espécie a anistia geral, ampla e restrita que ele deu aos corruptores da JBS. E causou no primeiro instante. No momento da delação premiada. Sim. E isso causou uma comoção nacional. O Brasil todo ficou em estado de choque ao ver tamanha disfarçatez, tamanha sem-vergonhice dos empresários, tamanho abuso do poder econômico na corrupção do poder político e na interferência da gestão pública que sairia impune. Acredito que o Procurador-Geral da República, após muito pensar e sofrer as críticas que sofreu, com razão, na minha opinião, teve e está tendo a oportunidade agora de fazer valer o direito e a justiça. Pedindo no seu entender, houve uma correção de algo que não estava... Uma correção de rumo que veio a calhar justamente nesse momento que o nosso Procurador-Geral da República deixa à frente do Ministério Público brasileiro. Eu acho que ele sai num momento bem. A mácula desse acordo da delação pode ser apagada do histórico de Rodrigo Janot. Acrescentando aí a sua opinião para você entrar aqui no debate, e, inclusive com o seu cargo, que é um cargo de controle da questão até da honradez, da questão da manutenção da honestidade na Prefeitura de Belo Horizonte, né? Acho que o controlador vai por aí, né? Um resumo talvez até diferente do oficial. Realmente, Carlos, primeiramente agradecer o convite, realmente fico muito honrado aqui com a presença, de poder debater temas tão relevantes, ao meu colega e amigo Mauro, que na verdade destilou aqui algumas palavras de elogio que eu as retribuo, né? O Mauro sempre foi um defensor incansável da coisa pública por onde passou. E assim é disso que o Brasil precisa, né? De homens honrados lidando com a coisa pública. Essa é uma questão, Carlos, bastante emblemática. Eu acho que o Brasil hoje vive um ponto de inflexão. Algumas verdades foram trazidas à tona que realmente demonstram que esse presidencialismo de coalizão ou de cooptação, como eles gostam de dizer, realmente necessita ser repensado, remodelado, reestruturado. Ou seja, o que ficou claro e evidente é que realmente essa questão da relação espúria entre a classe política e o empresariado era um modus operandi constante, padrão da nossa gestão da coisa pública. E isso realmente não pode se sustentar. Então, eu acho que a gente vive um ponto de inflexão porque essas questões certamente vão ter que ser trazidas a debate, vão ter que ser trazidas a público para que a gente possa construir um novo modelo. Mas eu queria te perguntar, até o que eu falei com ele, se, tudo bem, está tendo uma correção de rumo aí nessa delação, mas não há perigo de essas provas, de essas evidências serem levadas por água abaixo com esse retrocesso da delação? Olha, Carlos, na minha avaliação, o Brasil já avançou muito.
A gente tem, por exemplo, mecanismos hoje que permitem validação da chamada delação ou colaboração premiada, coisa que até bem pouco tempo não era incorporada no nosso ordenamento jurídico. Então, eu acho que essa questão é um processo. E então, um ponto interessante que eu gostaria de colocar é que a delação não é um fim em si mesmo. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque a delação, na minha avaliação, é apenas o começo. Ou seja, a partir daquilo que o delator coloca, ele é necessário que haja uma comprovação com outros elementos probantes. Que se busquem as provas, né? Que se busquem as provas. Porque, às vezes, a opinião pública e a população, de forma geral, ela acha que basta que o delator diga que aquilo automaticamente é uma prova, que aquilo automaticamente é uma verdade incorporada no processo. A delação está funcionando muito, principalmente na mídia, né? Eu faço até uma autocrítica, com meus 30 e tantos anos de jornalismo, de a delação parecer um fato consumado. Exato, esse é o ponto, isso é fundamental, Carlos, que as pessoas entendam que a delação ela é fundamental, eu acho, no estado de coisas que nós vivemos hoje no Brasil, para que a gente possa ter acesso a esses meandros outrora impensáveis de serem atingidos, mas a gente tem que ter cautela para que a delação não se torne um fim em si mesmo. Agora, esse é um uma ponto. Questão como essa, procurador, não seria um desestímulo às futuras delações? Eu acredito que não. É porque os delatores ou colaboradores da JBS, eles incorreram em práticas criminosas posteriores ao oferecimento da delação. Eles continuaram a delinquir. E isso, né, é o que se pretende estancar realmente, a delinquência com a delação. Não, a delinquência não é muitas vezes, dado, não pode ficar confundida com a delação, não. Não. O prêmio dado ao colaborador, ao delator, é exatamente para que ele deixe de delinquir também. E no caso da JBS, nós sabemos que eles continuaram a delinquir e mais. A revista semanal Veja dessa semana demonstra algumas transcrições do diretor jurídico da JBS comprando decisões nos tribunais superiores do Brasil, oferecendo dinheiro para escritórios de advocacia fazer lobby junto aos ministros e juízes dos tribunais superiores. Balcão de negócio judicial. É demais. Nós vamos fazer um breve intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política debatendo corrupção, prisões, delações. Voltando aqui a conversar com o controlador-geral do município, Leonardo Ferraz. O procurador, Mauro Brandão, disse até uma palavra interessante, que esse início da delação da JBS foi uma desfaçatez, uma incoerência. Inclusive, agora já denúncias já corroboram isso, já colocam isso mais claro. Houve, inclusive, durante o processo, participação do procurador, que era o braço direito de Rodrigo Janot, Marcelo Miller. E parece que ele pode até, nas próximas horas, receber uma ordem de prisão. Não sei se está acontecendo agora que a gente está gravando isso. Como é que é a sua opinião sobre isso? Se o braço direito do Procurador-Geral da República, que depois foi trabalhar na JBS, já estava envolvido nas delações, enquanto estava lá no órgão público. Olha, Carlos, essa é uma questão bastante delicada, né? A respeito, primeiramente, da prisão do ex-procurador Marcelo Miller, tem que ficar claro que o ministro Edson Fachin, que é o relator, ele entendeu que não havia, pelo menos naquele momento, sexta-feira. Né? Isso, sexta para sábado, né? Elementos suficientes para que ele decretasse a prisão do procurador Marcelo Miller. Agora surgiram novas denúncias, novas delações. Né? O processo ele é dinâmico, podem acontecer novos fatos, surgirem novas provas que
possam fazer com que essa prisão eventualmente seja decretada. Em relação à postura ética do procurador, de ser o braço direito, ter saído para depois trabalhar como advogado da JBS, eu tenho entendimento, Carlos, que a figura da quarentena é uma figura muito própria para esse tipo de situação. Ou seja, em vários outros momentos, a gente tem que, por exemplo, um dirigente de uma agência reguladora, quando sai da agência, ele tem que ficar um período fora daquele nicho de mercado que a agência atua. Ministros da Fazenda, né? Ministros da Fazenda, Banco Central. Membros de tribunais também, né? Eles têm que aguardar um período para que eles possam, então, vamos dizer, trabalhar do outro lado do balcão. De fato, sobre a perspectiva da postura em si do procurador, eu não tenho maiores elementos, mas se de fato ficar comprovado que ele, enquanto procurador, tem atuado para defender interesses de terceiros, realmente é uma prática reprovável, mas que, obviamente, o ordenamento jurídico brasileiro ele tem mecanismos para que isso seja coibido. Agora, volto a repetir, prospectivamente, eu acho que a figura da quarentena ela seria muito adequada a esse tipo de situação. A lei orgânica do Ministério Público Nacional, ela não prevê a quarentena. A figura da quarentena, ela então, não né? Seria algo a se ser colocado. Sim. Porque aqui no caso aí do Marcelo Miller, desse ex-procurador, de uma certa maneira ele joga uma nódoa pesada no Ministério Público. Não há dúvida disso. Se ele estava fazendo... Se de fato ocorreram... Eu não estou aqui para acusá-lo, mas se ele estava fazendo o jogo duplo, né? Se ocorreu o jogo duplo e esse trabalho dele em benefício da JBS, ainda dentro da Procuradoria, merece ser apurado e ter a punição devida. E a continuidade disso, procurador, e esse processo? Eu te perguntei no bloco anterior, mas com esse outro dado aí também do ex-procurador, está envolvido de uma maneira mais decisiva, o meu temor, e o temor acho que da maioria das pessoas, é de o processo ser todo travado, inclusive futuras delações. Digo que é muito prematuro ter um juízo a respeito da atuação do ex-procurador Marcelo Miller. Nós temos que aguardar a apuração dos fatos e o desenrolar desses fatos. Porque se ocorreram da forma que está vindo a público, de que ele trabalhou para ajudar a colaboração premiada, direcionar a colaboração premiada e ter trabalhado pelo acordo de leniência da JBS, isso se torna uma atitude altamente incompatível com qualquer moral pública e principalmente dos membros do Ministério Público, da moral dos membros do Ministério Público. Se de fato comprovado, não há dúvida que ele vai macular essa colaboração premiada, essa delação, e aí ela terá que ser revista em seus termos para ver o que pode ser válido ou não. O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, deverá divulgar nas próximas horas, possivelmente, esta é a última semana dele na Procuradoria-Geral da República, uma nova denúncia contra o presidente Temer, baseada, e entre outros fatos, na delação do Funaro, o doleiro que atuava junto ao PMDB. E também outras evidências que aconteceram aí em relação a Temer. Essa nova denúncia já vai vir bem enfraquecida, né, com esse processo todo. Não vai importar o teor dela, se ela é isto ou Carlos, aquilo. eu digo para se você ela é isto ou aquilo, eu vou até repetir, Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Mas não vai importar onde que ela vá ou como vai atingir. Eu acredito que juridicamente ela continuará com seu valor íntegro. Haverá essa valoração jurídica quanto da análise do processo, não tem a menor dúvida. Mas nós sabemos que uma denúncia contra o presidente da República passa necessariamente pelo crivo político, que é a votação na Câmara. E aí é o ponto. Sim. Esse é o ponto fundamental, porque, na verdade, a gente tem dois prismas sobre os quais a gente pode analisar essa questão. Quer dizer, eu concordo com o procurador Mauro quando ele diz que as questões jurídicas, em tese, estarão preservadas. Agora, o juízo
para se avaliar se durante o exercício do mandato o presidente vai ser, né, a denúncia vai ser recebida. E mais, esse é um ponto importante, automaticamente, caso a denúncia seja recebida, o presidente é afastado. Ou seja, então esse juízo é um juízo do parlamento, é um juízo político. Então essa dupla face, ela tem que ser bem analisada, porque independente do conteúdo jurídico, a palavra final, ela é política. É uma palavra, então, que é dada pelo, no caso, o Congresso Nacional. Como houve a primeira denúncia da JBS, o parlamento, o Congresso, negou, né, a continuidade do processo que vai ficar para o final do mandato. Final do mandato, exatamente. Temer, né? Isso é importante. Ela não morre, essa denúncia. Não. Ela fica congelada até o final do mandato. Aí, uma vez fim do mandato, ela pode ser Mas politicamente, nessa primeira denúncia foram distribuídos 9 bilhões de reais em emendas para deputados. Foi uma tentativa de, naturalmente, cooptar o Congresso, o Parlamento, contra a denúncia que era feita em relação a Temer. Agora, nem se sabia de onde ia te tirar dinheiro para comprar deputado por meio de emendas. Eu acho que vai precisar até de um caixa menor, porque essa denúncia pode vir enfraquecida, já que a primeira deu toda essa controvérsia. Seria por aí? Isso a gente não sabe se não houve uma venda casada também, né? Casada pode ter sido. Se a compra do apoio político já não garante as futuras denúncias. Os 9 bilhões já foram casados para a segunda, né? Mas, assim, cria-se, né, até politicamente, uma estabilidade para o governo. Eu acho que, na verdade, qualquer fato, né, que desvia, vamos dizer, igual a gente está falando aí do furacão Irma, né, do olho do furacão, realmente ela é benéfica ao governo na atual conjuntura. Então, por exemplo, se há dúvidas, se há questionamentos sobre a delação, ou sobre até, não só a delação da JBS, mas sobre a figura da delação premiada, em razão desses novos fatos que vieram à tona, por óbvio, os advogados, né, e a defesa e o próprio governo vão se valer disso para tentar o quê? Desconfigurar e descaracterizar essa segunda eventual denúncia, que a gente nem sabe, né? Na verdade, isso vai acontecer. Imagino também que esses fatos dessa semana a respeito dos áudios da JBS gravado pelo Joesley. Ele falou que tem muita munição ainda, né? Que ele tem muita munição, né? Mas veja bem, ele se propôs a entregar 1.800 políticos que teriam sido corrompidos por ele. Quiçá os 513 deputados não estejam dentro disso. E que interesse que eles têm? Em ver ruída essa delação, desacreditada essa delação. Sim, desqualificada. Desqualificada. Sim. E acho que o senso de justiça política deles vai se pautar nisso. E será que tudo isso, esse aqui é o problema, né? Voltando nesse mesmo tema, não vai acabar em pizza? Esse aqui é o perigo, né? No Brasil, a história sempre fornece uma não saborosa pizza para a comunidade, para as pessoas, para a população. A gente conversava antes do programa, nos anões do orçamento. Isso. A gente teve aqui o Quinzinho, né? Zé Geraldo Ribeiro, era deputado federal, que era um dos anões do orçamento. Não deu em nada, né? Virou uma grande. Praticamente não deu em nada. Embora tenha destruído a carreira política de muitos deles. Né? Nós sabemos que a corrupção do Brasil, endêmica, acontece, sempre aconteceu, e acredito que ainda acontecerá, infelizmente, mas que todos esses atos de corrupção conhecidos chegaram a lugar algum. Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment por causa de uma Elba, um veículo. Sim. Os anões do orçamento continuaram aí, tão somente alguns com desgaste político e outros nem tanto. Sim. O que vai pautar a conduta política, a ética pública no Brasil é a resposta que o Poder Judiciário tem que dar. Nós temos que fazer valer as leis e o Judiciário brasileiro é o responsável por atender os anseios da população em relação a isso. Eu acredito que é um momento crítico na história
que o judiciário tem que participar e tomar as decisões que a população espera e tomar as decisões que punam esses corruptores. Não basta haver a delação, não basta colher a prova, colher as evidências, é preciso que uma resposta firme do Poder Judiciário. A sentença que condene, e a gente vê muitas injustiças judiciais desse país. Né? Carlos, me permita só uma parte aqui. Eu acho que, na verdade, eu volto a repetir, essa questão da democracia em si, ela é um processo. Ela é sempre um caminhar, nunca um chegar. Ela é sempre um caminhar. Então, a democracia, ela é constantemente, ela é construída e reconstruída. Então, assim, a gente citou aí, o Mauro colocou, você colocou alguns episódios, mas eu acho que a gente está mudando paradigmas. Ainda que lentamente, ainda que sem aquela velocidade que, por exemplo, talvez a população espere ou que a população deseje. Mas, por exemplo, desde o episódio da Ação Penal 470, do Mensalão, a gente já verificou, já avaliou que políticos foram condenados. Eu posso discutir a dosimetria da pena aqui, uma certa injustiça ali, mas como símbolo, ou seja, sob a perspectiva simbólica, eu acho que a gente já observa uma mudança de paradigma. Hoje, por exemplo, o que a Operação Lava Jato já conseguiu avançar, né, é uma coisa talvez inimaginável alguns anos atrás. Então esse é um ponto que eu acho que a gente precisa destacar. A gente muitas vezes quer respostas prontas, quer soluções imediatas, mas isso é uma construção, isso é um processo. E essas mudanças de paradigmas, elas são muitas vezes dolorosas, elas são doídas, não é algo assim do dia para a noite. Então eu acho assim, como experiência democrática brasileira, esse engajamento, por exemplo, da população nessas questões. Hoje, por exemplo, a mala do Gedel é discutida em todos os lugares. A delação do Joesley, ela vamos dizer, matéria, é assunto de jantar familiar. Ou seja, eu acho que há 10, talvez 15 anos atrás, isso não era nem sequer pensado. A corrupção sempre existiu, repito, né? Sim. Mas a novidade são os mecanismos de transparência. É a participação popular, é a liberdade de imprensa investigativa que escancara esses fatos ao público em geral, é o trabalho do Ministério Público, é o trabalho das controladorias, é o trabalho das ouvidorias como receptor do sentimento do cidadão em relação à administração pública. Sem dúvida, e resumindo no que ele estava falando, foi até bonito, né? O caminho é caminhar, né? O caminho se constrói ao caminhar. Se constrói ao caminhar. Cena Política volta já. Segue Cena Política debatendo corrupção, delações, prisões, esse dia a dia da crise política brasileira que, infelizmente, não cessa. E, continuando a falar aqui com o Procurador de Justiça do Ministério Público, Mauro Brandão, eu estava no caminho, estava vindo aqui para a TV e estava pensando no cidadão chamado Jorge Murad, Jorge Mural, ou Murad, né? Ele era ou eu não sei a situação civil dele hoje, marido da então governadora do Maranhão, Rosiane Sarney, filha do famoso José Sarney. E na época ele foi pego com a mão na botija, né? Com R$1.300.000 em cima de uma mesa no escritório da governadora, que era a candidata a presidente e acabou tendo a candidatura pré-candidata, né? Acabou tendo a candidatura bombardeada por causa daquele fato. Naquela época era um dinheirão, R$1.300.000. E a Rosiane Sarney, governadora do Maranhão, quando foi perguntada, ela falou uma frase que eu achei muito enigmática. Há 15 anos. Olha, isso aqui é comum. Aqui no Maranhão, isso aqui é comum. Mas acho que ela estava fazendo, ela tinha uma bola de cristal, que ela estava prevendo o futuro do país, né?
porque não é comum só lá no Maranhão. Agora foi encontrado esse bunker desses PMDBistas, Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, parece que os dois irmãos são os proprietários, segundo as denúncias e as evidências, desse apartamento com 52 milhões de reais em dólar, né, em dólar e reais. E parece aquilo que a gente estava falando, né? Houve o mensalão, houve prisões, houve o Lava Jato, houve o Petrolão, mas o exemplo continua aí à solta, né? O que me impressiona muito nesses fatos, principalmente essa comparação que você faz da apreensão do 1.300.000 reais com Jorge Murat, é a avidez da corrupção de hoje. Hoje não se contenta com 1 milhão, com 5 milhões, com 10, com 30. Sim. Se contenta com 300 milhões. É a corrupção do Sérgio Cabral. É a propina oferecida para o ex-presidente Lula de 300 milhões de reais. São os ex-diretores da Petrobras que chegaram a ter no exterior 100 milhões de dólares. De dólares. Isso que impressiona, o volume, a avidez com que se comeu o dinheiro público. E o valor da propina subiu. Será que esses homens têm esse valor? No seu caráter? No seu jeito de agir? Duvido muito. Agora, outra coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a Rosiane dizer que isso era comum no Maranhão. Nós podemos dizer que a corrupção pode ser normal, mas norma a gente corrige. Ela pode ser comum no Maranhão, o que já nos assusta, porque ela é repetida, visível a todos. Mas o sentimento que a gente não pode ter nunca é de que a corrupção seja natural. Sim, sem dúvida. Não, Leonardo, essa situação toda que a gente pega lá de 15 anos e pega hoje, a gente vê, se houvesse lá 15 anos uma punição lá para o primeiro damo, vamos chamar assim, o marido da Rosiane Sarney, se houvesse uma punição para a então governadora, e a gente vê aí muitas pessoas que roubam a mercearia, pegam 15 anos de prisão, se houvesse uma punição desde lá, eu acho que muito dessas coisas não se repetiriam. É aquilo que ele estava falando, que eu também quero falar com você sobre essa questão da justiça, né, da penalidade. Esse é um ponto, Carlos, muito importante. Mas eu volto a repetir, eu acho que a nossa indignação é maior, primeiro porque agora a gente está sabendo que isso de fato acontece e como acontece. Então, esse é o ponto que se colocou da importância do controle social, dos mecanismos de transparência, da imprensa, é porque hoje as coisas estão sendo escancaradas. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que a solução para isso, ela tem alguns lados. Você tem um lado que é muito importante, que é o lado da responsabilização ou da punição, e tem o lado prospectivo, que é um lado que você passa a ter um olhar daqui para frente. Por exemplo, você citou aí a questão do Petrolão, do escândalo, né, que ocorreu, ou dos escândalos da Petrobras. Isso trouxe o quê? Como consequência, como reação à edição da Lei 13.303, que é a lei que cuida do novo regime jurídico das empresas estatais, em que está expressamente preceituado, por exemplo, a obrigatoriedade, a exigência de que as empresas adotem um código de ética, que as empresas estejam, não só as empresas, mas os fornecedores também, há um programa de compliance, há um programa de integridade, há um programa de respeito, de respeito às normas, de respeito às leis, de respeito a preceitos éticos. Ou seja, hoje há um certo impedimento para que políticos ou ex-políticos possam ocupar cargos de direção das estatais. Embora eles coloquem os apadrinhados que fazem o serviço deles, né? Mas hoje já há, né? Quem era afiliado a partido político, ou o sindicato, né? Hoje, pelo menos da forma como a lei está prevendo, né? Há algumas restrições para que essas diretorias não sejam ocupadas apenas por apadrinhados. Então, eu prefiro focar na questão
né, do que a gente está fazendo para consertar daqui para frente. Por exemplo, a questão do debate da reforma política ela é fundamental, porque isso gera um círculo vicioso em que a política se retroalimenta do dinheiro da empreiteira, que retroalimenta o político, que aprova o projeto que a empreiteira tem interesse. Enfim, a gente precisa romper com essa cadeia. Mas a reforma política está querendo, inclusive, voltar com o financiamento privado, né? Privado. E essa relação aí promíscua do dinheiro que entra das empresas para o político, que acabam virando assim um delegado, vamos chamar assim, o delegado da empresa lá no Congresso. Sim, né? Mas aí a gente tem que, é por isso que eu acho... Despachante, fala delegado é ruim, um despachante no Congresso das empresas Sim. que os financiam. Né? A gente precisa ampliar esse debate, e eu sempre sou a favor disso, a ideia do debate público ele ser amplificado e ampliado, para que a gente encontre um modelo adequado para o Brasil. Por exemplo, né, quando se falou em aprovar um fundo público para financiamento de campanha, houve uma reação também altamente negativa em relação a isso. Quer dizer, né, então qual seria o modelo? Ora, se o financiamento público ele é rejeitado e foi criticado aí, né, por boa parte da população. Se o financiamento privado, a gente corre o risco de, né, perpetuar aquilo que a gente quer denunciar. Aquele status quo que a gente exatamente está querendo denunciar. Está dizendo que tem uma coisa assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu acho, agora, qual que é a resposta ou qual que é a solução disso? Não sei, isso a gente tem que sentar, Você sabe tem que eu ser sou debate, amplamente favorável a que seja patrocinado por fundo privado. As campanhas sejam de recursos privados. Que deva voltar o financiamento? Não, privado do candidato. Ah, sim. Privado do partido político. Mas pouquíssimo. Que tem que arrecadar dos seus afiliados, que tem que fazer campanhas para mobilizar a população, se identificar com seus propósitos. Na minha experiência... Quem quiser ser candidato, que se banque a sua candidatura. Na minha experiência de mais de 30 anos de jornalismo de política e conviver com muita gente, eu vi pouquíssimos tirar do próprio bolso e colocar em campanhas. Eu vi um aqui em Belo Horizonte, Nelson Tibal, que tinha um sonho de ser o prefeito, de colocar um barco na Pampulha, e parece que ele esvaziou o cofre da família toda, todo o cofre com aquele sonho dele. Esse bunker aí dos PMDBistas, Gedel e Lúcio, se eles sobrevivessem para próximas campanhas, que eu acredito que vai ficar meio difícil, eu duvido que eles tirassem daquele dinheiro. Nem um centavo. Nem um centavo. Eles iam pegar mais dinheiro, de mais empresas. Sem dúvida. Seria por aí? Por aí. Pelo que a gente vê, né? Eles iam guardar o banco, os 52 milhões lá, quietinho. Como muitos dizem, que tem piscinas, né, que são soterradas, que tem dinheiro lá embaixo, lá dentro. Eu acho que exatamente a questão é a gente romper com esse modelo, romper com esse ciclo virtuoso. A gente precisa realmente criar mecanismos, e nesse ponto o controle é fundamental, não só o controle institucional, e aí a gente fala do Ministério Público, a gente fala dos tribunais de contas, a gente fala dos controles internos, mas principalmente, e aí eu acho que o papel da ouvidoria é fundamental, Mauro, é a questão do controle social, do controle feito pela própria população. Esse é o controle mais capilarizado que a gente tem. Por quê? Porque mais decisivo, né? É mais capilarizado, é um controle que está em todos os pontos do nosso país. Não tem como o Ministério Público ter um olhar para o nosso território continental, ou os tribunais de contas, ou a própria Polícia Federal, enfim. Na verdade, a gente tem que incrementar mecanismos de participação popular no controle da administração pública, porque isso, com certeza, vai ser um fator indutor de mudanças. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Cena Política volta já. Cena Política segue nesse último bloco debatendo essa situação política do país, delações, corrupção, etc, etc. E continuar o debate aqui com o controlador-geral do município, Leonardo Ferraz. Eu quero falar também da Prefeitura de Belo Horizonte.
a gente tem esse mundo de corrupção aí, de denúncias de corrupção. Nesse tempo aí de Alexandre Calil, a gente não tem denúncias praticamente. Ele veio do meio futebolístico, um empresário, um cartola, como se chama, cartola de futebol, e naturalmente trouxe novas práticas, mas não é que o futebol também não tenha denúncias, tem até muitas. Mas será que já houve uma melhoria do meio político? Os políticos estão mais preocupados? A gente vê denúncias, a gente vê críticas ao Calil, mais pelo jeito dele, as frases dele, né? As frases mais, muitas vezes, destramelhadas, né? Muitas vezes empeçadas, mas a gente não vê aquela coisa assim da corrupção, coisa e tal. Olha, Carlos, eu posso te dizer que eu assumi a controladoria há pouco mais de 6 meses e o que a gente tem procurado é realmente desenvolver um trabalho de conscientização e de indução de boas práticas no gestor municipal. Hoje a controladoria ela se estrutura em 4 áreas: a ouvidoria do município, a corregedoria do município, a auditoria do município e uma subcontroladoria especial de transparência e prevenção da corrupção. Então, a controladoria hoje vem buscando atuar em várias frentes e, inclusive, o prefeito Alexandre Calil tem como uma proposta de governo o incremento das ações de transparência, a modernização do portal de transparência, exatamente para que a população possa ter acesso pormenorizado a todos os atos praticados na gestão municipal. Ele que pensa assim, outros voos políticos, obviamente, né? Todo político pensa, e ele fala que não é político, mas é político. Você acha que ele está preocupado e está querendo projetar essa imagem também de um controle maior de corrupção, de uma maior transparência no município. Claro, mas eu acho que isso, né, é um projeto de campanha, né, ele sempre deixou bem claro essa questão de se evitar ou de não se tolerar qualquer desvio ético ou desvio de conduta, e lá na controladoria a gente tem total autonomia para implementar esses mecanismos de controle e principalmente prevenção, porque eu acho que a prevenção ela é mais barata e ela é mais eficiente, além de produzir resultados a mais longo prazo. Então nós estamos estruturando a nossa área lá de prevenção da corrupção, estamos trazendo especialistas na área da Controladoria Geral da União, no sentido da gente conseguir montar uma equipe que vai poder não só trabalhar a questão, né, das investigações ou da punição da corrupção propriamente dita, mas também trabalhos de prevenção, trabalhos de conscientização de toda a gestão municipal. Esse é o nosso objetivo lá na nossa atuação. E continuando também o debate aqui com o Procurador de Justiça do Ministério Público, Mauro Brandão, e o Estado? O governo também, o governador Fernando Pimentel, governa sob o peso aí da justiça, com processos contra ele, processos que ainda estão em esferas, em tribunais superiores, que ainda não atingiram de uma maneira decisiva o governo, mas sempre sob o temor de que alguma coisa até interrompa o mandato dele. Qual que é a sua avaliação dessas apurações, dessas denúncias aqui que se referem ao governo de Minas? Infelizmente, né, rompe muito com a tradição do bom político mineiro se ver processado criminalmente, como o nosso governador tem se visto. Algumas, salvo engano, são 2 denúncias já oferecidas contra ele no Superior Tribunal de Justiça e mais alguns inquéritos, salvo engano, 3 inquéritos em andamento. Muito se discutiu, quando do recebimento dessas denúncias, se haveria o afastamento imediato e automático do governador. Teve aquela polêmica que a Assembleia Se Legislativa era necessário ou não, e o Supremo Tribunal Federal acabou dando a última palavra, dizendo da desnecessidade da autorização legislativa para o recebimento das denúncias. Então ficou a cargo exclusivo do relator do processo, que no STJ é o ministro Herman Benjamin. Ao receber a denúncia, determinar o afastamento ou não do governador, submeter isso à sua turma de julgamento. Isso não foi feito. De fato,
eu gostaria, se fosse o governador, que fosse feito o quanto antes, para saber qual que será o destino político dele em Minas Gerais. E o grau de veracidade ou não das denúncias? Faça a apuração necessária, sujeite-se ao processo legal, que terá ampla defesa, que será fiscalizado. Mas é necessário que isso seja absolutamente apurado, processado, dando, repito, né, o amplo direito de defesa ao governador Fernando Pimentel, para que não só ele, mas principalmente a população de Minas Gerais possa ficar tranquila em relação ao seu governante. Não é defendendo o governador Fernando Pimentel, tanto que eu coloquei esse assunto aqui, mas em termos de denúncias no país, seja a esquerda, seja a direita, até a extrema-direita, seja ao centro, todos dizem que os delatores são mentirosos, né? Todos dizem. Todos os delatores são mentirosos. Alguém algum dia confirmou? Não, inclusive, o maior amigo e homem de confiança do ex-presidente Lula está mentindo. Sim. O Antônio Palocci. Mas tem também vários amigos do Temer aí que podem colocar numa situação e eles também serem obrigados a falar que o amigo está mentindo, né? O Carlos, desse ponto, né, só para a gente retomar, eu volto a repetir, a questão da delação, ela não pode ser considerada como um fim em si mesmo. A delação é apenas o começo. Ela é apenas o começo. Então, muitas vezes, toma-se como verdade tudo aquilo que o delator diz, sem o devido critério, sem o devido cuidado. Então, eu acho que é papel fundamental, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público, né, que eles realmente ratifiquem aquilo que o delator, porventura, tenha dito. Comprovem, né? Comprove, exatamente. Ratificação no sentido... Preto no branco. Né? Preto no branco, né? Porque senão fica uma situação, no mínimo, com uma dúvida razoável. Ou seja, a palavra do delator contra a palavra de quem eventualmente é delatado. Então, eu acho que esse cuidado é fundamental até para que a gente não leve a eventuais injustiças ou prisões desnecessárias ou coisas do tipo. Recentemente, salvo engano, há 2 semanas atrás, o Ministério Público Federal, através de um de seus procuradores da República em Brasília, solicitou o arquivamento de um inquérito que tinha sido feito com base numa delação. Sim. O Ministério Público não comprovou e pediu o arquivamento. Sim, mas eu acho que nessa linha tênue que existe entre a delação, a apuração, a comprovação, é que nessa linha tênue é que está o futuro de todo esse processo aí, da Lava Jato, das denúncias políticas, né? É uma linha, assim, uma lâmina muito, muito fina. Mas né? eu volto a repetir, eu acho que isso está nos amadurecendo. Isso tem contribuído para passar o Brasil um pouco a limpo. Por exemplo, algumas questões como esta, né? Afinal, o afastamento do governador precisa ou não da manifestação prévia da Assembleia Legislativa? Ora, essa era uma questão quase que adormecida na lei. Não se discutia isso porque não havia casos... Foi cutucada, né? Exato. Cutucada. Então isso, eu acho que essas discussões, não só isso também, por exemplo, o próprio rito do impeachment, qual que é o rito que deve ser seguido... Então, a gente está aprendendo com a duras penas, mas eu acho que isso é um fator de amadurecimento. Então, por exemplo, o Instituto da Delação ou da Colaboração Premiada, como queiram, é um instituto que vai ser também pensado, repensado, criticado, reformulado, e é assim que a gente constrói. Né? Eu brinco, né? Eu sou ainda preso nos ideais de uma modernidade emancipatória. Eu acho que o nosso futuro, ele tende a ser melhor do que a gente já foi e do que a gente é hoje. O que os céus o ouçam, viu? Voltando assim à fala aqui do procurador, que já ocupou vários cargos no Ministério Público, qual a importância desse congresso de ouvidores aí de Minas Gerais? Esse congresso, que geralmente o congresso fica muito no blá blá blá, né? Qual que é a importância para colocar em prática essas questões de transparência, de colocar para valer esse processo? O Instituto da Ouvidoria no Brasil, em especial... E aproveitando para você falar do Congresso. Né? Em especial na administração pública, é algo muito recente. O Brasil nunca teve uma cultura de ouvidoria, apesar do Instituto do Ombudsman existir na Suécia há 300 anos atrás. Sim.
Então, o Congresso hoje, né, patrocinado pela Associação Brasileira de Ouvidores, tem como objetivo a difusão dessa cultura. É preparar gestores públicos, servidores públicos, capacitá-los nessa questão da transparência, do ouvir o cidadão e de trabalhar pelo bem comum. O Congresso vai ter essa linha. Em um dos dias do Congresso, dia 15, salvo engano, voltando na para a prática quinta-feira, mesmo. ele será o dia todo com a prática de ouvidorias. Sim. Isso tem uma importância para a população, né? Principalmente a população que não é ouvida, né? Que é a população mais carente e tudo. Ter ouvidores que realmente ouçam, acatem as denúncias, sugestões. A ouvidoria é esse grande canal, né? Esse grande pavilhão de ressonância das demandas da sociedade. Eu acho que nessa reforma administrativa feita na gestão do prefeito Alexandre Calil, foi dado, né, um carinho, né, uma atenção especial à ouvidoria, exatamente para que ela possa funcionar desta forma. Ela ser sempre aberta, estar sempre ali pronta para ouvir e receber o cidadão. Porque eu volto a repetir, eu acho que o cidadão é o melhor controlador que a gente pode Carlos, ter. deixa eu só fazer um comentário. Quando eu fui ouvidor do Ministério Público, tive a honra de ser ouvidor do Ministério Público, no nosso trabalho eu tive a percepção de que quase 75% do que chegava na ouvidoria era por meio eletrônico e quase 90% da população que nos procurava tinha curso superior. Então, onde está o povo que a gente quer atingir? Assim, se a gente não for para a rua... Coloca isso no Congresso aí, né? Sim, não tem a dúvida. Mas assim, buscar a população que tem mais o Ministério Público, que tem uma capilaridade estadual, que está nas 287 comarcas do Estado, né, nós temos como fazer isso, sendo o verdadeiro ombudsman, sendo os ouvidores da sociedade brasileira. E ampliar isso para as camadas, para as periferias das cidades, onde que as pessoas sofrem muitas injustiças sociais, injustiças policiais. O Leonardo vai saber e dizer melhor isso. O município tem um trabalho de ouvidoria itinerante, que percorre as regionais, né? A gente, dentro dos projetos estratégicos e associados da Controladoria, a gente tem 2 projetos que eu acho bastante interessantes exatamente dentro dessa ótica que você colocou. Um é a ouvidoria itinerante, que é realmente, né, espalhar esse modelo para diversos pontos da cidade. Hoje a gente tem 9 regionais, então a gente está com uma ideia talvez de fazer um em cada regional, exatamente para abarcar toda a nossa cidade. E o Ouvidor Jovem, que é um projeto de levar essa ideia de ouvidoria para a escola, para o jovem estudante. Eu sempre cito esse trecho da música do Milton Nascimento e Fernando Brant, né? O artista tem dia onde o povo está, a ouvidoria tem dia onde o povo está, o metrô teria dia onde o povo está e não vai, quase nada vai. Agradeço a sua presença, agradeço ao procurador, sempre bem-vindos aqui à Cena Política, e Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até o próximo.